Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Honório. Vamos agora fazer a correção da questão número 45 do primeiro exame de qualificação do vestibular estadual 2025 da UERJ. Vamos lá? Em um laboratório com um sistema fechado sob condições isobáricas, realizou-se o estudo da seguinte reação química: três moléculas de oxigênio sendo convertidas em duas moléculas de ozônio. Ao longo do estudo foram monitorados cinco parâmetros: volume, massa, pressão, quantidade de átomos e número de moléculas. Observe no gráfico a variação do volume em função do tempo. A variação do volume registrada decorre da redução do seguinte parâmetro monitorado: opção A, massa; opção B, pressão; opção C, quantidade de átomos; opção D, número de moléculas. Então, para resolver esta questão, a gente precisa observar que à medida em que o tempo passa, o volume ele vai diminuindo. E o que pode ocasionar isso? Como eu tenho três moléculas de O2 e eu formo duas moléculas de O3, a primeira impressão que nós teríamos seria que foi a redução do... A, a primeira impressão que a gente teria que seria a pressão a responsável pela redução do volume. Mas como é citado no texto que as condições são isobáricas, então a pressão já é um item que nós podemos eliminar como alternativa correta. Massa, se formos calcular as massas aqui, tenho 6 átomos de oxigênio, vai dar 96. Tenho que também do outro lado, 6 átomos de oxigênio, também é 96. Então a massa ela não vai sofrer nenhuma variação, também não serve como resposta às nossas considerações. Quantidade de átomos, idem. 3 vezes 2, 6. Tenho 6 átomos de oxigênio. 2 vezes 3, 6. 6 átomos de oxigênio. Também não serve como resposta. Restando apenas o número de moléculas. Porque eu tenho 3 moléculas de oxigênio e eu vou formar 2 moléculas de ozônio. Deste modo, ocorrerá uma redução do número de moléculas do sistema e o volume irá cair, que é o que é constatado pelo gráfico. Então, esse tipo de questão, ela requer do candidato uma atenção especial às informações que são descritas no texto. O fato de ele citar a condição ser isobárica já te permite eliminar a ideia da pressão, que é o primeiro parâmetro que a gente pode imaginar aqui, né? Os dois elementos estão no estado, as duas substâncias estão no estado gasoso, ocorre a redução da quantidade de moléculas. Então, se não houvesse esta condição aqui, a gente poderia suspeitar muito da pressão. Entretanto, como ele colocou esta condição, a, vai recair, a resposta vai recair no número de moléculas. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.